Irmãos, eu confesso que faz um tempo que eu não ministro assim, né? A gente ministra lá em casa, a palavra compartilha, mas eu acho que eu estava meio escondida e o Senhor estava não sei ainda, né? O Senhor estava me guardando aí por um tempo. E o Cleberson, antes do Cleberson falar para o meu marido me convidar para vir trazer uma palavra, aconteceu uma coisa muito diferente. Porque geralmente a pessoa convida e a pessoa fala, vou orar, né, irmão, tal, ver se é de Deus, alguns falam, tal, alguns já aceitam prontamente. Mas aconteceu uma coisa muito diferente comigo, que quando eu ajoelhei na quarta passada, quando já estava perto do final, o Senhor soprou no meu ouvido assim, o Cleberson vai te convidar, aceite. Vocês acreditam nisso? Que bom, né, que eu ouvi a voz do Senhor, porque eu acho que se o Cleberson falasse prontamente, talvez eu iria recuar. Mas, então eu estou aqui por aceitar o convite de Deus, amém? E nada do que eu vou falar aqui hoje é uma coisa que, alguma novidade, alguma coisa, sabe assim? É uma pregação bem simples, é uma palavra bem simples. Mas às vezes o Espírito Santo nos traz algumas coisas à memória, né? Ele nos lembra algumas coisas. E eu vejo isso como cuidado de Deus. Talvez eu seja um pouco repetitiva na hora que eu falar, porque eu gosto de repetição. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ruminar, sabe? Eu gosto de pegar uma palavra assim e ruminar ela. Então, me perdoem desde já se eu for um pouco repetitiva, amém? Há algum tempo atrás, Deus tem falado algumas coisas e algumas coisas têm sido pontuais nessa casa, né? O Senhor, eu lembro que o Cristiano veio aqui, o Senhor falou através da vida dele que Deus estaria dilatando corações, né? No dia 10/2, o pastor Alan, ele ministrou e ele foi extremamente pontual. Na verdade, eu nem me recordo da ministração, mas eu me recordo das palavras que foram declaradas por ele. E ele falou assim, Deus está separando obreiros de voluntários. Este ano é um ano que Deus vai separar obreiros de voluntários. Outra coisa que ele também declarou é que nós comeríamos daquilo que nós profetizássemos da nossa boca, né? E o Senhor tem feito isso, amém, irmãos? Realmente tem sido um tempo que o Senhor tem separado obreiros de voluntário. Hoje eu fiquei muito feliz porque quando começou o Miro, ele falou sobre muros e é um pouco disso que nós vamos falar nessa noite. E era uma palavra que o Senhor já vinha falando comigo e nós vamos falar um pouco de muros, um pouco de construção. Nós vamos falar um pouco disso, amém? Então eu gostaria que você abrisse comigo no livro de Neemias. E eu acredito, meus irmãos, eu acredito que alguns de vocês poderiam nos dar uma grande aula sobre o livro de Neemias. Porque é um livro muito conhecido, é uma palavra muito conhecida. Então, nós vamos trazer só à memória aquilo que o Senhor tem falado, amém? E a palavra vai falar que havia um homem, ele chamava Neemias. Neemias quer dizer, se você não sabe o que quer dizer Neemias, quer dizer Jeová consola, ou consolador, ou aquele que consola, o nome Neemias. E Deus usou a vida de Neemias para restaurar muros, né? Deus usou a vida de Neemias para que um povo não fosse não fosse extinto, a parte de Judá e Benjamim não fosse extinta. E como eu falei, é uma história muito conhecida, mas quando veio essa situação do Neemias, a passagem de Neemias, eu também me lembrei que o pastor Alan falou assim, achem uma oração. Alguns farão uma oração
Se eu estiver errada, você vai me corrigindo. Ache a sua oração. Não era exatamente isso, mas se você encontrar a sua oração, faça ela e continue orando ela, né? Repetidamente, ou como o Senhor colocar no seu coração, né? E aqui em Neemias fazia muito isso. Várias vezes Neemias falava assim: lembra-te de mim, ó Deus, para o bem. Ele repetia muitas vezes a mesma oração. Lembra-te de mim, ó Deus, para o bem. Então eu quero falar isso também nessa noite. Ache a sua oração. Esses dias, desde quando eu ouvi isso, a minha oração, eu vou compartilhar com vocês. Ela é feita todos os dias. E eu estou orando assim: Senhor, me coloque no tempo do Senhor. Me coloque no kairós do Senhor. E esses dias eu estava na minha casa e eu estava subindo a escada. E o Senhor falou assim: você está no lugar certo e no tempo certo. E eu compartilhei isso. Compartilhei isso com meu marido, gente. Eu posso falar dele que ele não tem problema com a exposição. Aí ele falou assim: você tem certeza que foi Deus? Aí eu falei assim para ele: foi prontamente. Bateu, devolveu. Eu falei: as ovelhas conhecem a sua voz. A palavra fala que as ovelhas conhecem a sua voz e essas a obedecem. Então eu creio nisso. Amém. Que às vezes tem dia, né, que a gente está meio... E eu fiquei muito feliz, porque foi algo que eu estava orando e o Senhor falou comigo, respondeu. Então eu queria incentivar nessa noite e que nós pensássemos nisso, nessas palavras que têm sido declaradas pelo altar. E assim como foi com Neemias, ele era um homem de oração. E aqui tem homens e mulheres de oração. Homens e mulheres que Deus dá estratégia. Neemias era um homem que Deus dava estratégia. Era um homem com grande cargo? Não. A princípio, ele era considerado como um copeiro. O copeiro do rei. Era um cargo de grande responsabilidade? Sim. Mas era um grande cargo? Depois Deus levou ele para outra situação, para ele ser governador. E Deus deu estratégias específicas para Neemias. O Senhor deu estratégias específicas para Neemias. E Deus tem feito isso conosco, irmãos. Deus tem nos dado estratégias específicas. Por mais que nós, nesses últimos dias e nesses tempos, estamos sendo atacados ou afrontados, o Senhor tem nos dado estratégias. Amém? Você crê nisso? Vamos ler então. Como você já sabe um pouquinho da história, eu acredito nisso, né? Eu queria ler com você a partir... Vamos começar no 2, 11. 2:11. Amém? Amém, irmãos? Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência na cidade, levantei-me durante a noite e saí com algum dos meus amigos. Todavia não compartilhei com ninguém o que o meu Deus havia entusiasmado em meu coração, para que fizeste por Jerusalém. Não levei animal algum, a não ser aquele em que eu montava. Desta maneira saí de noite pela porta do vale e fui até En-Ratane, fonte do crocodilo, e até o portão do lixo, e examinei as muralhas de Israel, que haviam sido derrubadas, e os portais que haviam sido destruídos pelo fogo. Fui mais adiante, até o portão da fonte, até o tanque do rei, contudo ali não sequer espaço para animal que eu montava pudesse passar. E por isso decidi subir o vale, ainda de noite, avaliando os estados dos muros. Finalmente retornei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não ficaram sabendo aonde eu tinha ido, pois até então eu não havia revelado aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e os demais sobre a obra que queria realizar. Então eu lhes disse: vede a deplorável e humilhante situação em que nos encontramos.
como toda a cidade de Jerusalém está em ruína e as portas devastadas pelo fogo. Vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não passemos mais vergonha. Também lhe revelei como Deus tinha sido misericordioso comigo e tudo quanto o rei me havia declarado. Diante disso eles exclamaram: levantemo-nos, pois, e reconstruamos nossas muralhas. E cheio de ânimo, fortaleceram as suas mãos para a realização desse bom projeto. No entanto, quando Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, tomaram conhecimento desses fatos, zombaram de nós. Desprezaram e questionaram: o que é que estás tentando fazer? Quereis rebelar contra o vosso rei? Afirmei-lhes então: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-aventurados e nos dará sucesso nessa obra. E nós, seus servos, apenas nos levantaremos e trabalharemos. Todavia, vós não tendes parte nem direito, nem memorial em Jerusalém. Então aqui está falando o que Neemias fez primeiro, né? Ele sondou o território, ele foi ver como que estavam os muros, né? Ele foi falar com Deus, né? Ele foi buscar uma estratégia, né? E Deus deu uma estratégia para Neemias. Deus deu uma estratégia de reconstrução. Deus deu uma estratégia para avançar, né? E Deus, como eu disse, Deus tem nos dado estratégias. Mas uma coisa que o Miro citou aqui, ele falou assim: como está o muro do seu coração, né? Aqui fala que Neemias, ele se entusiasmou. Em algumas versões tá, ele considerou aquilo no seu coração. Será que nós estamos, irmãos, considerando aquilo que tem sido falado? Aquilo que Deus tem falado conosco? Será que nós estamos considerando? Ou será que a gente esquece? A gente esquece rapidamente aquilo que o Senhor colocou, né? Como está o muro do seu coração? Deus tem falado que esse lugar é um lugar de restauração. Essa casa é uma casa de restauração, né? E Ele vai começar, e Ele já começou a restaurar em nós, né? Ele já começou a restaurar primeiro em nós, né? Então, nós precisamos refletir, irmãos. Como está o nosso coração? Quando nós ouvimos as palavras, nós ficamos entusiasmados? Nós consideramos, nós ruminamos aquilo que foi falado, ou rapidamente nós esquecemos? E às vezes a gente fala assim, parece meio clichê, né? Deus está fazendo uma grande obra. E Ele está mesmo. Ele está fazendo uma grande obra em nós. Deus está fazendo uma grande obra em nós, né? Porque nós somos a cidade, nós somos Sião, né? Então Deus está fazendo o quê? Em nós, nesse tempo. Deus está fazendo em nós, amém, irmãos? Deus está fazendo em nós, que nós venhamos considerar, né? Que nós venhamos considerar. Eu achei interessante porque o livro de Neemias, ele fala da postura dos obreiros. Como os obreiros estavam na obra, né? Como que eles se comportavam na obra? Existia uma voz de comando? Existia. Era a voz de Neemias. Um copeiro, Deus fez ele um oficial. Deus fez ele governar. E as pessoas que ouviram ele, fala nesse capítulo no 2, que elas fortaleceram as suas mãos para fazer aquilo que Neemias estava falando. As mãos dela foram fortalecidas. E eu creio, gente, que o Senhor está fazendo isso conosco. Que as nossas mãos estão sendo fortalecidas. Não por nós, não por nós, mas por Ele. Porque a palavra de Deus diz assim, que uma geração, eu amo esse versículo, conta a outra geração os feitos do Senhor. É por isso que nós não vamos retroceder, é por isso que nós não vamos parar.
Porque uma geração anuncia a outra geração os feitos do Senhor. Quando eu não estiver mais aqui, as minhas filhas anunciarão os feitos do Senhor. Os seus filhos anunciarão os feitos do Senhor. Foi isso que aconteceu com Neemias. O importante não era só a construção era um símbolo. Era uma tipologia daquilo que Deus estaria fazendo com o povo. No final do livro, vai falar que que Esdras vai pegar a Torá e vai ler. E que as crianças vão estar lá, gente. As crianças estavam lá ouvindo. Olha que coisa mais linda. E se ninguém tivesse... E se Neemias não tivesse na posição dele? Então nós precisamos, como obreiros, estarmos posicionados. Nós precisamos estar posicionados. Mas de que maneira que eu consigo me posicionar? Você já está se posicionando na oração. Quando você se posiciona dentro da sua casa, como uma voz de autoridade. Quando você se posiciona dentro da sua casa, como uma voz de autoridade, você já está fazendo isso. Quando nós nos posicionamos, lá em casa eu costumo falar para as minhas filhas, isso não, aqui não, por esse caminho não, né? Desse jeito não. Por quê? Porque é a voz da autoridade. Então às vezes nós nos preocupamos com coisas mirabolantes, né? Eu vou fazer, eu vou explodir, eu vou conquistar, lá. E Deus está assim, só se posicione. Fiquem posicionados. Deus tem falado aqui sobre as águas que estão lavando a igreja. Deus tem falado aqui sobre trocar as vestes, colocar uma veste de autoridade, o turbante. Deus tem falado, mas nós temos que ficar como? Posicionados. Nós precisamos de ficar posicionados. Tem coisas, irmãos, e eu estou falando isso para mim, que não dá mais na nossa casa, não dá mais, não cabe mais. Tem coisas que na nossa casa não cabe mais. Porque nós precisamos de zelar. Se Deus está falando que a nossa casa é uma casa de restauração, e quando eu falo casa, eu estou falando de todos nós, a igreja, né? Se Deus está falando isso, é porque tem coisas que para nós não cabe mais. Amém? Fizeram de tudo para Neemias sair da posição. Se você ler o capítulo 3, vai falar dos voluntários. Os voluntários também se cansaram. O Sambalate, o Tobias, sei mais lá quem, tribularam a vida deles, ameaçaram, falaram assim para ele, mandaram uma carta e falaram assim, você precisa de comparecer aqui. Por 4 vezes mandaram cartas. E Neemias falou assim, eu não irei. Eu não irei. Eu estou numa grande obra. Eu não vou. Se posicionou. Se posicionou. Estava posicionado. E Deus está falando isso para nós, irmãos. Que nós venhamos estar posicionados. Mas eu falei com o meu filho, eu falei com fulano, e o fulano ficou bicudo. Deixa fulano. Deixa fulano. Deixa o fulano, para não falar nomes. Use a sua voz de autoridade. Use a sua voz de autoridade. Amém? Amém é para ficar assim bom, sabe? Para mim não ficar tipo... Vou ler só mais um pouquinho. Neemias 4, 20. Vocês acharam? E diz assim, portanto... do lugar de onde ouvires o toque do chofar, junte-se o mais rápido possível a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. E porventura não tem acontecido isso, irmãos, aqui? Vocês têm ouvido o toque do chofar? O toque está tocando aí.
O Alan fala assim do nada, na terça-feira, geralmente é na terça de manhã. À noite tem oração. Na terça, quarta e quinta tem oração. O chofar tá tocando. Mas não é o pastor Alan, é o Senhor. Ele só é a voz, né? Mas é o Senhor, o chofar está trocando. Por quê? Para nós estarmos vigilantes, para nós estarmos atentos. Eu acredito, meus irmãos, que quantos livramentos nós tivemos, fomos atacados? Fomos. Mas quantos livramentos nós tivemos esses dias que nós estávamos aqui reunidos? Quantas orações não foram respondidas? Quantas pessoas não foram curadas? Quantas pessoas não têm sido restauradas quando chegam aqui no culto de domingo? Nós temos visto a figura de pessoas entrando aqui destruídas. Ou eu estou mentindo? O Senhor está fazendo. O Senhor está fazendo. No dia que eu vim teve uma reunião aí que o pastor Alan fez. E ele falou sobre a restauração do lugar, né? A restauração, não sei se é essa palavra certa. Melhorar o lugar, né? Deixar confortável, investir nisso. E eu confesso que de primeiro modo, aquilo entristeceu um pouco meu coração, mas eu vou falar o motivo. Porque eu já venho de um tempo de muita construção. E às vezes você fica um pouco cansado, né? E eu fiquei um pouco triste, chegou em casa, o meu marido teve até que orar por mim, de tão triste que eu fiquei. Por quê? Porque eu não compreendi. Mas depois o Espírito Santo, depois que ele orou, o Espírito Santo falou para mim assim, ó, filha, é só uma figura. Se acalma, é só uma figura do que eu estou fazendo, do que eu vou fazer. Tem hora que a gente não entende, né, irmãos? É só comigo que acontece? Acontece com você também? Você escuta umas coisas assim que você fica meio estranha, sabe? Fiquei meio estranha assim. E Deus falou, é só uma figura, porque eu estou restaurando, eu estou fazendo, eu vou trazer pessoas. E Deus tem feito, né? Deus tem trazido pastores, obreiros, um lugar cheio de obreiros, né? Olha que tremendo, que Deus está restaurando e que Deus está fazendo. A fim de quê? A fim de que o reino avance. Só por causa disso. Para que o reino de Deus avance. Mas tem dias que nós vamos estar assim, pastor Alan, com uma mão na ferramenta e uma arma. Vai ter dias que vai estar em Belfort Roxo e Macaé, vai chegar aqui cansado, uma mão na arma e outra na... Eu estou falando a ele porque é a figura mais... Né? Depois ele me corrige se ele não quiser ser exposto. A figura mais assim que dá para usar. Vocês estão entendendo o que o Espírito está falando conosco? Tem dia que vai ser 24/7 mesmo. Não vai dar para trocar a veste. Quer ver? Vamos ler. Que eu até marquei aqui na minha Bíblia. Espera aí que eu vou achar. Neemias 4:9. Você encontrou? Nós, porém, oramos ao nosso Deus e colocamos guardas para defender-nos deles de dia e de noite, 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 24/7. Anotei na minha Bíblia. Guarda para defender. Às vezes a pessoa que está sendo restaurada ou está no processo não vai estar aqui, mas os guardas, e eu quero que você entenda que é uma figura, é lógico, porque o Senhor que é o guarda de Jerusalém, né? É Ele que zela, mas uma figura de que nós somos aqueles que guardam. O Cleberson falou no domingo que o profeta é aquele que guarda o muro, não é, Cleberson? Eu me recordo. O profeta é aquele que está guardando os muros. Você é aquele que guarda a sua casa, meus irmãos. Os muros. É você que está lá, ó, com uma mão na arma e outra
construindo. O Senhor usa as nossas vidas. E o Senhor está falando, se posicionem. Estejam posicionados. Mas vocês já estão? Fica posicionado. Porque ali foi 51 dias. Aqui eu não sei quanto que vai ser, não. E na sua casa eu não sei quanto que vai ser. E na minha eu também não sei quanto que vai ser. E em mim eu também não sei quanto tempo que vai ser. De glória em glória. É uma palavra bem simples, irmãos. Espero que não tenha sido ofensiva. Mas é o zelo do Senhor sobre nós. É o zelo do Senhor sobre nós. É o cuidado do Senhor sobre nós. Esteja atento quando o chofar tocar. Esteja atento porque o chofar está tocando. O chofar está tocando. E nós precisamos estar atentos. Vai ter coisas que a gente vai falar, não dá. Hoje eu estava lá em casa e no final da tarde eu pego umas crianças na escolinha. 2 crianças, filha da minha vizinha. E ela sabe que eu tenho o horário do culto. E ela falou assim, Mi, meu esposo está chegando. Em 8 minutos, eu falei para ela, eu não tenho 8 minutos. Eu não tenho 8 minutos. Vou deixar com outra vizinha e Deus te abençoe que eu estou indo para o culto. Parece radical, irmãos? É um pouco radical? Mas tem hora que vai ter de tudo para te paralisar. Vai ter tudo para nos paralisar. Vai ser... A minha filha hoje ficou doente, ó. Nunca fica. 3 horas da tarde, na hora que eu sentei, que eu já tinha... Graças a Deus eu falei que eu rumino a palavra, né? Eu já tinha feito umas anotações básicas, que eu também não me prendo muito à anotação. Aí eu sentei e falei, vou anotar mais umas coisas. A escola ligou e falou que eu tinha que buscar ela porque ela estava com febre. Aí eu falei, não. Com febre ou sem febre, hoje a gente vai pro culto. Não vou ficar parada. A minha mãe fazia isso. Eu aprendi com a minha mãe. Tá caindo o mundo. Bora. 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 É difícil, irmãos. Mas é o que o Senhor está querendo de nós. Posicionamento. Para que outros sejam restaurados, para que a nossa casa seja restaurada. E não é uma palavra motivacional, de verdade. Não é. Não é uma palavra motivacional para você sair daqui felizinho e falar. Não, é uma palavra de... É um lembrete. Esteja posicionado. Né? Sabe o que é legal do posicionado? Que ele inflama o outro. Um posicionado, ele inflama o outro. Sabia? Neemias posicionado, conversou lá e inflamou já. Bora pro muro. Um posicionado com a postura dele, ele inflama o outro. E nós precisamos nesse tempo. É um pouco estranho falar essa frase. De pessoas que inflamem as outras. Nós precisamos de pessoas, o reino, os obreiros, assim. Eles ficaram cansados depois? Ficaram, mas Neemias falou, não, nós não vamos parar. Nós vamos montar guarda. Nós não vamos trocar as vestes, nós vamos ficar aqui e vai. Aí a oração de Neemias, lembra-te de mim para o bem. Gente, Deus responde orações que você acha assim que é tão... Sabe aquela oração que às vezes você pensa assim, é tão pequena, é tão bobinha, mas Deus responde. Sabe aquela oração? O Vande teve uma experiência dessa ontem. Ele estava passando massa corrida na casa no apartamento do meu cunhado, que também está fazendo uma obra, olha isso. E a massa não grudava na parede. E Deus deu uma oração para ele. E ele falou assim, Senhor, unge as minhas mãos para que outro seja abençoado. Colar, gente. E ele não é, como que fala? Pintor. Não é, não sei o nome do cara que aplica massa. Pedreiro, ele não é. Mas o Senhor capacitou. Uma oração simples. Uma oração simples, né?
nós precisamos de fazer essas orações simples, que são tão celestiais. Eu gosto de vir aqui quando o pastor Alan está orando, eu gosto. Porque ele faz umas orações que são assim, ó, dá um clique. Vocês percebem isso? Às vezes ele tá lá, baixou, a língua dele lá, que ele, Deus entende. E aí ele solta uma palavra que dá um clique. Eu gosto de estar nesses ambientes. Porque Deus faz. São orações simples, não são orações igual a oração de Neemias. Lembra-te de mim, Senhor, para o bem. Lembra-te de nós para o bem, Senhor, para que outros sejam abençoados, para que outros sejam restaurados. Amém? Agora eu vou falar a última coisa e vou entregar, porque para mim não me tornar um tanto redundante e um tanto mais repetitivo. O pastor Alan falou assim: vocês comerão daquilo que vocês profetizarem. A minha filha Helena, ela fez 6 anos a semana passada, mas ela estava com 5. De algum modo ela entendeu isso no espírito dela. E ela começou a falar assim no começo quando começou o ano assim, a escola. Esse ano eu vou para o colégio da Sara. Esse ano eu vou para o colégio da minha irmã. Ela repetia isso inúmeras vezes. E eu falava assim: Senhor, como? Como? E ela repetia, ela era incisiva nisso. E aí, Deus preparou umas situações, irmãos, bem estranhas. E nós fomos lá conversar com o diretor do colégio. Na verdade, Deus preparou uma bolsa para ela em outra escola, mas a escola não era cristã. E o Vande falou assim: eu vou orar ao Senhor e vou conversar com o diretor do colégio. E aí o Vande orou ao Senhor e conversou com o diretor do colégio e mostrou a proposta que o outro colégio havia dado. E o meu marido falou assim: mas eu não queria pôr ela lá, porque lá não é um colégio cristão. Aí ele falou assim: pai, o que eu posso fazer para o senhor é reduzir a parcela do colégio. E eu vou te isentar da matrícula, eu vou te isentar, não fiz rematrícula, não fiz várias coisas, ele isentou para nós. E aí nós matriculamos a Helena no colégio da Sara. Irmãos, ela tem 6 anos e ela já está liberando o próprio destino. De algum modo ela entendeu isso no espírito dela, ou ela ouviu, ou o céu comunicou com ela e ela começou a declarar isso. E ela comeu, está comendo aquilo que ela declarou. Então o nível subiu, porque ela tem 6 anos. Eu tenho 38. Então subiu o nível. As crianças estão entendendo. As crianças estão profetizando. Subiu. Eu entendo assim. Se você não... Então vamos declarar. Vamos ficar firme. Vamos ficar com a mão na espada e a outra na... Amém? Eu vou fazer a última oração.